Então eu vou falar um pouquinho sobre o preparo do molde funcional, que é muito importante para que a gente tenha a borda, né, replicada, a borda do nosso molde funcional, ela passe a pertencer, deixa eu pegar aqui ela vire um modelo de trabalho com esta borda, tá vendo essa linha aqui, ó, para dentro, vai ser a borda da futura prótese, esse vai ser nosso modelo de trabalho. E para isso nós precisamos replicar toda essa borda que foi obtida pela musculatura do paciente. Então vocês vão ver que tem áreas mais finas, áreas mais grossas, né? Áreas mais altas, áreas mais baixas, mas sempre uma uniformidade, nunca existe uma interrupção dessa linha, né? Ela é contínua. E essa borda é que vai dar a retenção da nossa prótese total através de um vácuo absoluto. Quem não conhece ainda a técnica da clonagem terapêutica, nós não duplicamos, muitos acreditam que a clonagem é duplicar a prótese antiga, de maneira nenhuma. A técnica da clonagem significa reconstruir a prótese antiga antes de duplicar. Então, este clone que vocês estão vendo aqui, dessa paciente, ele foi obtido através da reconstrução da prótese antiga, ou seja, né? Se ela estava curta aqui, a prótese do paciente, nós aumentamos na boca em resina. Se ela estava com a borda fina, nós engrossamos. E aí, essa prótese reconstruída é testada e quando não machuca, quando está com retenção, quando está com instabilidade, nós aí sim clonamos. Por isso é que a técnica, né, ela tem um nome, que é a técnica da clonagem terapêutica. E terapêutica significa curar as doenças do paciente. Então, nós não duplicamos a prótese enquanto nós não curamos esse paciente, curamos a musculatura desse paciente, curamos a retenção e a estabilidade, né, que está faltando, né, nesse caso. E depois que tudo isso está comprovado, nós usamos essa cópia que o paciente está usando dessa prótese reconstruída, usamos para moldar e obtemos o nosso molde funcional. Aqui no caso nós moldamos com a pasta de oxincogenol, lisanda, e vocês vão perceber que não existe correção da borda, não existe Godiva na borda, não existe silicone na borda. Por quê? Porque esta borda já foi testada na boca. Esta borda já não machucou. Eu sei que essa borda não está sobreestendida, eu sei que essa borda não está subestendida. Então, na clonagem terapêutica, nós não fazemos na moldagem funcional a correção da borda porque ela já foi testada. Nós simplesmente fazemos um refino através do extravasamento desse material de moldagem, que vai dar até um refino melhor do que o que nós fizemos na boca, que na verdade foi uma recuperação direta com resina específica para a reembase que nós usamos o Nutriliner. Então eu ensino meus alunos do Clonagem Online para usar o Nutriliner, que é uma resina específica para reembasamento, em várias fases diferentes. Primeiro a gente recupera a borda da prótese antiga, depois reembasa para que ela tenha este formato. Se a prótese antiga do paciente chega fina, com a borda fina, e eu for reembasar, vai continuar fina, pessoal. Então, nós temos que fazer essa reconstrução por etapas. Não existe uma técnica que só coloca o material e reembasa, nunca vai ficar bom. É preciso reconstruir por etapas. E depois que nós moldamos, nós temos que fazer o nosso registro de mordida, que nós indicamos com o melhor material que existe para registro, que é o material rígido, que é a Godiva de alta temperatura de plastificação. Como nós temos um clone, que é uma moldeira individual dentada, nós temos a possibilidade de grudar esse registro nos dentes. Então é como se fosse um dentado, ele faz um registro, só que melhor que o dentado, porque quando a gente faz um registro no dentado, a gente não pode levar os dentes para o laboratório, a gente leva um modelo. Aqui não, os dentes e o registro, eles estão intimamente fixos, diferente de eu tirar uma cera e deformar. Eu não acredito no registro sobre o plano de orientação pela técnica convencional.
Tanto que uma das coisas que Tomás Gomes e eu mudamos é que o registro feito no clone, ele é feito de uma maneira muito precisa, porque o molde funcional está absolutamente preso na boca. Já o plano de orientação, ele foi aliviado para não quebrar o modelo. Então ele não é preciso. E se eu for morder aqui, ó, eu vou detonar todas as informações estéticas do meu plano de orientação. Então na clonagem terapêutica nós antecipamos o registro no mesmo ato da moldagem funcional e evita, quando isso aqui virar plano de orientação, nós não vamos usar o plano de orientação para registrar, isso é uma grande vantagem, nós vamos apenas observar a estética, então nós não vamos ter a possibilidade de detonar o nosso plano de orientação. Muito bem, quando faz o registro de mordida, nós temos algumas situações. Nós temos o que nós chamamos de modelos estáveis, né? Então, por exemplo, se o paciente tivesse todos os seus dentes no antagonista, ele seria um modelo estável para montar no articulador. Você iria fazer o registro e ele tem o quê? Estabilidade. Mas observem, aquele classe 2 de Kennedy, ele é desdentado unilateral. Quando o paciente é classe 2 de Kennedy ou classe 1 de Kennedy desdentado bilateral, nós não temos estabilidade para montar esse modelo no articulador, porque eu só teria registro da bateria anterior. Então, na técnica convencional, o que o dentista protético tem que fazer? Uma base de prova, um plano de cera para tirar esse registro. E como eu falei para vocês, são mais erros que vão sendo acumulados, porque a base de prova ela não fica totalmente estável no modelo, ela sofre alteração dimensional, contração de polimerização, a cera não é um bom material para registro, ela se deforma, né? Então, quando o protético vai pegar isso aqui e montar no articulador, existe várias variáveis, sem ser redundante, várias variáveis para mudar essa posição. Então, nós modificamos a técnica. Na clonagem, nós temos a possibilidade de montar classe 1 de Kennedy, classe 2 de Kennedy, sem necessidade de fazer base de prova, rolete de cera. Mas como? Nós fazemos por etapa. Então, primeiro eu faço um registro de mordida aonde tem dente, isso imagine na boca, o paciente chega lá, eu aqueço essa godiva ela é feita a seco, né, no fogo, não é aquecido na água, justamente para que eu tenha uma adesão perfeita da resina Godiva. Isso aqui, pessoal, é muito estável, isso é difícil tirar, eu tenho que cortar com alicate depois que eu acabei o caso. E eu procedo um registro de mordida muito estável. Então, observem aqui, ó, o último dente fez um registro e toda essa bateria anterior fez um registro, tá? E eu fiz um pouquinho aqui do outro lado também. Só que ainda é instável para montar, ele não tem dente desse lado. Numa segunda etapa, eu coloco um pouquinho de Godiva um pouco mais alto aqui, o paciente fecha, encosta aqui embaixo, mas essa é uma Godiva que ela tá mole, ela se deforma um pouquinho. Então eu ainda faço um refino do registro colocando a Godiva de baixa temperatura de plastificação da Care. Quando eu faço esse registro, pessoal, eu tenho um modelo, né, agora que era instável com uma super estabilidade para montar no articulador. Então observe, ó, não tem báscula. Isso foi testado, essa ausência de báscula na boca, aí eu aprovei esse registro. Depois, agora eu estou testando aqui, porque pode ter uma bolha, pessoal. Pode ter uma pequena bolha aqui, e se eu percebo uma báscula, opa, esse modelo ainda não está 100%. Eu tiro a bolinha e eu testo também a fidelidade desse antagonista. Opa, não tem báscula? Legal, vou montar no articulador. E depois que eu monto no articulador, eu faço uma terceira conferência. Depois que está no articulador, eu abro e fecho o articulador. Se estiver derrapando, pessoal, eu remonto. Mas se ele encaixar certinho no registro, eu conferi na boca, está ok. Eu conferi o antagonista, não tem báscula. Eu conferi no articulador, não tem báscula, corre para o abraço. É gol. É gol, não vai sair da posição. É lógico que outras coisas são possíveis de se fazer antes de duplicar essa prótese. Eu falei para vocês que nós corrigimos a borda antes.
eu falei para vocês que a gente recupera a área basal se está faltando para depois clonar. Mas especificamente nesse caso, nós também não vai dar para ver muito bem, mas nós recuperamos a DVO do paciente. O paciente tem DTM, tá vendo? Não sei se dá para ver, os dentes estão aqui embaixo. O dente era aqui, ó. Nós aumentamos, na verdade não aumentamos, nós recuperamos a DVO na prótese antiga do paciente até melhorar os sintomas da DTM. E o que aconteceu? Melhorou, só que vocês vão ver que abriu a mordida anterior. Mas abriu a mordida anterior, pessoal, porque a DVO estava baixa. Não é que agora, quando eu montar no articulador, esse dente anterior que está aparecendo um pouquinho, eu vou descer ele. Então eu vou ter recuperado a DVO e vou recuperar a estética também, porque sempre um está em comunhão com o outro. Estética e função caminham juntas. Então, agora eu tenho um clone com toda a área basal, né, identificada, borda identificada, dimensão vertical identificada, posição da mandíbula centralizada no sentido horizontal através desse registro, e agora eu vou preparar o meu molde funcional. Uma grande dica que eu dou, que eu recebi uma vez num protético, eu nunca mais esqueci, eu achei fantástico, sempre a gente tem nossa lamparina de preferência, essa aqui é a minha. E ela fica com aquele aspecto ruim, então de vez em quando você abre um papel alumínio, modela ela é horrível por dentro, né? Dá uma apresentação feia, principalmente a gente que atende paciente ali no consultório, às vezes no laboratório aqui, né, a gente não se importa tanto, mas no consultório é bonito, né, o dentista colocar uma lamparina bonita, mostra o asseio, o cuidado. Então, ó, uma dica aí para quem não conhecia. E aí, nós vamos fazer o nosso preparo do molde funcional, né? O preparo do molde funcional, você já pode deixar aqui uns filetinhos, acho que está muito agressivo aqui, pessoal. É que eu estou com olho no peixe, eu estou olho no gato, eu não quero um fogo muito profundo, muito alto, não. Não há necessidade, podemos abaixar aqui um pouquinho o pavio, que eu acabei de trocar esse pavio aqui. Então, pessoal, uma dica que eu dou para cada fase, pessoal, não economize capricho, porque ali são nos detalhes que você vai ter uma prótese com retenção e estabilidade. Então, aproveitando, em janeiro eu vou abrir mais uma jornada de retenção máxima. Se inscreva, é uma jornada gratuita, para que a gente possa sempre se preocupar com a retenção, porque a retenção ela pode ser fundamental, pode ser não, ela é fundamental para o sucesso ou fracasso do caso. Agora, eu preciso passar para o protético as informações desta borda, eu não posso perder essa borda. Então, eu venho aqui, eu vou colocar esta barreira de 2 a 3 milímetros externo, né, ao molde funcional, e ela não é uma linha reta, ela vai fazendo a anatomia, ó, ela vai acompanhando a anatomia, né, do nosso molde. Então, isso aqui, pessoal, é fundamental para quem quer uma prótese retentiva. Então, primeiro, fazer, lógico, nem vou comentar sobre isso, fazer uma moldagem funcional, porque fazer prótese total sem moldagem funcional não é fazer prótese total, é fazer dentadura, né? Se você quer fazer uma prótese total, você tem que pelo menos acompanhar tudo que aparece nos livros de prótese total. E todos os livros de prótese total, eles falam em moldagem com modelo individual. Pode ser o clone ou a modelo individual convencional, mas não existe fazer prótese total apenas com moldagem anatômica. E muitos até no CAD/CAM agora se achando modernos, né, estão fazendo através de scanner, tudo, e aí não deixa de ser moldagem anatômica. Então, para você fazer um sistema digital, você ainda precisa fazer um sistema misto analógico e digital, tá bom, pessoal? Por quê? Porque o analógico e o digital, eles se completam, né, no caso ali. Então, você precisa o quê? Escanear o molde funcional para dar essa borda, porque o scanner ainda não consegue escanear essa borda aqui funcional. Ele só consegue fazer, através do scanner, modelos anatômicos, né? Então, ó, pessoal, e aqui você vai
fazer um degrau aqui, ó, para fora, para que o dentista, o protético consiga identificar esse degrau e saber qual que é a região final. Porque se você deixar no mesmo nível, o protético não sabe qual é a região final, e aí ele vai fazer a mais ou a menos. E essa região final, também na clonagem terapêutica, ela foi testada, né? Se você tem ali ou não uma tolerância máxima. A gente sempre testa, porque na convencional, pessoal, você vai lá, vê as fóveas palatinas, tudo, e você acaba não tendo, né, Peraí, pessoal. Você acaba não tendo, pessoal, a mesma, esse mesmo teste. Aí o que acontece? Você vai lá, deixa eu usar uma motolia aqui para colocar um pouquinho de álcool, é bem prático. Eu uso muito essas motolias para monômero. Eles são muito práticos para a gente encher lamparina, Eu tenho sempre o do meu monômero também, ó. Esse aqui é o meu monômero de rápida, eu uso bastante a motolia, esses menorzinhos eu acho bem prático. Então, pessoal, você testar o limite posterior máximo também é você trabalhar com o máximo da retenção e estabilidade. Então, nós vamos lá, nós recuperamos a área posterior, tá? E depois que a gente recuperou a área posterior, a gente testa. O paciente tem náusea, a gente diminui. O paciente não tem náusea, a gente já testou o máximo. E a gente sabe que esse limite posterior, quanto mais retenção e mais estabilidade. Então, a gente testa tudo antes. Se você quiser, pessoal, veja aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, ficou um pouco fundo, isso vai ter um pouco de dificuldade para remover, a gente pode modelar um pouquinho aqui com a mão, então é interessante que essa cerutilidade, ela seja bem macia, tá? Para que você tenha ali bastante facilidade de remover, mas o importante é você ter uma uniformidade, tá? Na parte externa, ó. Por exemplo, aqui ficou demais, não tem problema, a gente empurra um pouquinho, faz uma curvinha ali, ó, tá vendo? Então, ó, e aí vai. Então ela tem que ser uniforme, ela tem que seguir o molde, não é reto, tá vendo? Ó? Não é reto. Por quê? Porque eu preciso de uma canaleta, né? Que deu o modelo que eu peguei agora. Vixe. Não sei onde eu pus, mas o modelo de trabalho ali, deve estar por aqui. Modelo de trabalho, né, que vai ser resultante naquela canaleta. Então, observe, aqui atrás é um degrau. Se você quiser até realçar, você pode, para o protético, fazendo um sulco aqui, ó. Um sulco, para que ele veja exatamente, na hora que ele desincluir, o limite posterior. Esse limite posterior, pessoal, se não existe um molde funcional, não existe limite posterior, não existe limite de espessura, não existe limite de área basal. Tudo tem que ser inventado pelo protético. E aí aparece prótese sobreestendida, subestendida, que machuca. Eu diria, pessoal, que cada 10 próteses maxilares que eu entrego, uma ou duas eu toco a broca para abrir um pouquinho o frênulo, ou um lugarzinho que pegou aqui atrás, mas a maioria não toca a broca. Porque essa imagem que vocês estão vendo aqui é muito parecida com a imagem que está na boca. Então, se o paciente usa já uma prótese com essa imagem, com essa área basal, limite posterior testado, ele vai receber uma prótese muito parecida. Outro dia o paciente chegou e estava conversando comigo e falou, no dia que eu instalei, eu já estou com a nova. Eu falei, já? Ela esqueceu que eu pus? Ele, é verdade, nossa, eu estou falando bem, nossa, como está confortável. Está confortável porque eu preparei a sua prótese antiga, reconstruí ela, testei, repliquei no molde funcional, repliquei no modelo de trabalho, repliquei na prótese nova. E aí toda essa musculatura já está condicionada terapêutica, nós curamos, nós tratamos os músculos, tratamos a desarmonia dos ligamentos, a desarmonia dos músculos e até a DTM. Então agora nós vamos fazer o nosso modelo de trabalho. Tá? O nosso modelo de trabalho também segue algumas características importantes, né? Então nós temos aqui o nosso gesso pesado.
Aí entra um pouco, agora é o que eu vou falar, a gente precisa entender bem, né, ter bastante cuidado, né, quando a gente fala, a gente sempre procura fazer coisas, não, eu faço assim no consultório, não é bem assim que deve ser, né, a gente tem que falar assim, olha, a ciência está dizendo isso, a ciência está dizendo aquilo, nós temos que seguir a ciência, tá? Então o que eu vou falar agora é uma experimentação clínica que eu tenho testado e gostado, que é o uso do Zero Stone, que é um gesso sem expansão. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque a literatura ela fala o seguinte, pessoal. Bem, nós temos a contração da resina termoativada durante a polimerização. Então, toda a resina, ela encolhe. Poxa, não é bom uma resina encolher. Porque se ela encolhe e entra um pouquinho de ar na prótese, ela não tem retenção e estabilidade. E aí a literatura fala o seguinte, bem, a resina encolhe, mas o gesso expande. Então existe uma compensação entre a contração de polimerização da resina termoativada para a expansão do gesso. Muito bem, conversando com o Paulo da Dental News, que importa esses gessos fantásticos alemães, eu já usava o Art Zero tanto para fazer modelo anatômico como para montar no articulador. Eu falei, puxa, Paulo, esse gesso é tipo 4 Zero Stone, né? Que é um gesso que eu gosto de fazer os meus modelos de trabalho. Agora, ele é tipo 4 sem expansão. Será que se a resina contrai, né? A resina contrai, poderia machucar a prótese se eu usar um gesso sem expansão. Agora, a resina contrai um pouco. Se o gesso expande mais do que a contração, ela fica folgada. Será que se eu usar um gesso sem expansão e a resina contrair, ela fica mais apertada, entre aspas? Se for a resposta sim, se ela ficar com maior retenção sem machucar o paciente, é um bom caminho. Mas se ela ficar mais, contrair um pouquinho e machucar o paciente, não é um bom caminho. Então, os últimos casos que eu fiz, eu comecei isso, eu devo ter mais ou menos uns 30 e poucos casos com Zero Stone. Eu tive uma comprovação, aí eu vou falar, pessoal, com muito parcimônia, clínico, apenas clínico, eu acho que existe a necessidade de mais pesquisa científica sobre isso. Mas todos os meus casos, eu diria que ou foi o resultado igual que eu já tinha com relação a machucados pós-instalação, ou melhor. Então eu passei a usar o Zero Stone como protocolo para as minhas próteses, para os meus modelos de trabalho de prótese total. Com uma ressalva, ele é um tipo 4 menos resistente do que eu usava até então o Fujirock, que é um excelente gesso, uma resistência maior, só que essa resistência atrapalha um pouco as fases laboratoriais do protético, ele vai ter que quebrar esse modelo para remover a prótese após a polimerização. Então, todo gesso, o pessoal fala, eu uso o tipo 3, facilita o protético, mas eu não gosto do tipo 3, eu acho que ele não é tão resistente, eu gosto de um gesso resistente porque eu vou ter que fazer base de prova, eu vou ter que remover esse molde do modelo, eu preciso de uma resistência maior. Obrigado, Paulo. Eu estou aqui eu nem estou lendo aqui os comentários, mas quando é elogio, eu leio. Então eu fico muito, muito atento aqui. Obrigado, viu? Então, pessoal, a minha dica é um bom gesso, sem expansão, eu tenho tido bons resultados, precisa de mais pesquisa científica, mas como ele não é tão resistente, você precisa dominar muito bem a técnica para separar o modelo do molde, para fazer a base de prova, você não pode vacilar, porque a resistência é um pouco menor. Então, seguindo os protocolos para sair o modelo com calma do molde, para você fazer a base de prova, tem sido muito interessante o uso desse gesso. E ele é pesado, aqui tem 100 gramas, e nós fazemos... deixa eu pegar até outro para vocês verem.
Ó, pessoal, então a gente guarda assim, ó, aqui eu tenho o Zero Art, eu identifico aqui, você pode pegar sempre, comprar um Durex colorido, esse aqui eu já cortei no vermelho, você usa. Por exemplo, o Zero Art é 100 ml, você vai usar 30 gramas de água, você vai pesar essa água, 30. Então você já sabe, não tem aquele negócio de mais água, menos água, ele já está na proporção. Então, através de cores, a gente deixa tudo guardadinho. Esse, no caso, é o Zero Stone, então a gente vai colocar, ele é 23 de água destilada, tá? A água destilada, ela não tem nenhum tipo de minério na água, né? Você tem a remoção dos minérios, e isso aqui é reaproveitado, você compra aí no Mercado Livre, é bem interessante, tá? Ele dá uma boa travada e você deixa guardado já para que você faça tranquilamente, aí sem nenhum tipo de estresse, ok? Então, vamos colocar aqui a água. Outro dia eu fiz um vídeo aí falaram, eu pus o pó primeiro. Realmente são coisas que a gente vai, sabe, coisa de anos que a gente faz, e aí a gente vai recebendo, né, as dicas, né? Então é importante ali a gente saber que tudo que vem acrescentar a qualidade, né, do nosso trabalho é melhor. Então, no caso do Zero Stone, são 23 de água destilada, e nós vamos aqui colocar um pouquinho, devagarinho aqui, para hidratando um pouquinho, deixa um pouquinho ali. Então, 100 gramas de gesso para 23, né, de água. É lógico, quem tiver ali um vibrador a vácuo, aí tem, né? E aí a gente vai devagarinho aqui. Deixa eu complicado aqui, ver se eu consigo. Esse gesso é um gesso interessante, né? Porque ele tem uma característica que chama-se tixotropia, né? Que ele fica parado. E quando você sob vibração, ele escoa. Essa tixotropia é muito, muito interessante para gente que trabalha aqui com gesso. Você vai fazer a espatulação ali. E aí nós vamos fazer o nosso modelo de trabalho. Deixa eu passar para cá. É bom trabalhar com a pasta de oxirregenol, né, que é um material rígido, né? Você não vai ter deformação ali. E é como um rio, né, correndo no seu leito, né? Olha que poético, pessoal. Essa bancada não é o ideal para vibrar, né? Essa bancada é onde eu trabalho, mas só para vocês não ficarem aí com a live pela metade, tá, pessoal? Interessante você pesar, né? Para alguns procedimentos eu não faço a pesagem, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer um modelo anatômico, né, com o Zero Art, ele não precisa ser pesado, tá, pessoal? Porque no caso eu posso querer dosar um pouquinho mais de água, um pouquinho menos, deixar ele um pouquinho mais durinho. Agora, modelo de trabalho, casos de modelo montagem no articulador, que você necessita, né? Você necessita de precisão na montagem, é importantíssimo que você faça, né, essa dosagem, né?
Observem vocês, muitos me perguntam, Osmar, você não faz o encaixotamento, né, que seria, pessoal, colocar, no caso, uma cera utilidade bem alta aqui do lado, né? O modelo de trabalho, pessoal, ele vai ser montado no articulador. Eu não posso, né? Um modelo muito alto, ele vai atrapalhar ali, né? Então é importante que você não tenha um modelo. Outra coisa, você vazar um gesso lá para dentro com esse encaixotamento alto, você não tem essa facilidade de você trabalhar assim, não. Veja, aqui está tudo baixinho, e esse é um gesso espetacular, né, com relação à tixotropia. Então, olha só, eu estou mexendo nele, ele fica parado, ó. Mas se eu vibrar, a tixotropia, se vocês quiserem um exemplo bom, é o ketchup, né? O ketchup, você vira ele de ponta cabeça, ele não cai. Você dá aquela porrada no fundo, ele vira líquido. Então, essa capacidade de virar gel, né, de estar em gel, e quando você, sob pressão, ele virar líquido, chama-se tixotropia. Pessoal, desculpa, eu não estou conseguindo fazer e olhar ao mesmo tempo, mas deixa eu fazer com o dedo para vocês verem uma coisa interessante aqui, ó. O limite daqui dessa região tem que ser assim, ó. Aqui, ó, vou passar o dedo para vocês verem, ó. Então, esse stop, pessoal, é muito importante, porque ele vai dar a largura, tá? Deixa eu pegar, puxa vida, deixa eu pegar, eu não sei onde eu pus, mas eu vou atrás dele, peraí, achei. Porque aí vocês vão entender, esta largura aqui, ó, pessoal, vou pegar um instrumento aqui, só o Wesley tá trabalhando com os meus instrumentos OC, da Dental Paz, ó. Isso, onde vocês estão vendo esses riscos, não pode ser muito fino nem muito grosso. Ele vai proteger, essa que eu chamo de plataforma horizontal, vai proteger essa linha para dentro, que é justamente a borda da futura prótese. Então, pessoal, é preciso, se você coloca a cerinha lá, 7, 8 milímetros, né, na parte externa, você tem que terminar com ela coincidente, tá? Então, tudo isso aqui de excesso, ó, não pode ter, tá vendo? Ele termina naquele stop de cera que eu fiz, tá vendo? Ó? Eu não estou conseguindo fazer e olhar, mas isso aqui é uma coisa difícil de fazer ao vivo assim, olhando a câmera, mas ó, tá vendo? O limite posterior, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui está definido, ó. Olha lá que beleza, tá vendo? Está definido, então eu sei que eu vou ter essa plataforma horizontal, ela vai estar protegendo toda a minha canaleta do meu modelo de trabalho. Tá vendo? Deixa eu dar um apoiozinho aqui, que eu quero mostrar mais uma coisinha para vocês. Uma outra vantagem, nesse caso, pessoal, eu não estou usando o arco facial, tá? Eu não vou usar o arco facial para essa montagem, porque tem poucos dentes aqui, então eu não vou precisar muito de referência aqui lateral. Mas, se você vai montar com arco facial, uma das vantagens, né, desse caso, sempre que é duplo, eu sempre monto, ó, é que você pode, nesse momento, adaptar o arco facial e ver a altura do modelo que você vai fazer, porque quanto menos gesso na montagem do articulador, no caso o Zero Art, melhor vai ser. Então, é possível você dosar a altura do modelo de trabalho maior ou menor para que você use menos gesso na montagem do articulador. Principalmente se você não usa um gesso sem expansão como o Zero Art, né? Porque quanto menos o gesso, menor vai ser a expansão, tá? O Zero Art ele já vai evitar esse tipo de problema aí, tá bom? Então, olha só, deixa eu ver se eu consigo pegar, até tirei a luva que eu, para mostrar, fiz uma meleca aí, ó. Essa tixotropia, então, ela é muito interessante, ó, e é importante você finalizar, né, de uma maneira bem coincidente, né, o preparo desse molde, terminando aqui em 0, em toda a volta, ó, e nosso modelo de trabalho. Então, o que nós temos agora aqui? O nosso modelo de trabalho preso no molde funcional, que está preso no clone, que está preso no registro de mordida. Então, eu vou montar no articulador
com esse registro de mordida do antagonista. Só que antes de separar, pessoal, imagine que está montado no articulador. Eu já fiz umas fotografias do paciente, eu sei o quanto eu vou ter que abaixar de dente. Lembra que abriu a mordida porque eu restabeleci a DVO? Eu sei o quanto eu vou abaixar de dente. Nesse caso, eu vou abaixar 4 milímetros do dente. Então, eu vou lá, antes de tirar o clone e deixar o modelo montado no articulador, eu vou colocar um silicone aqui, o Zeta Labor, a 4 milímetros abaixo. Preso aqui, ó. Preso aqui, ó. Porque eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou só encostar. Vamos ver. Eu não queria mexer. Não vou mexer, que ele não quero mexer muito. Ó, então ele é 4 milímetros. Aí, quando eu tirar o clone, eu vou fazer uma base de prova e um plano de orientação, já fazendo a correção no plano para ele vir 4 milímetros mais baixo. Então, significa que ao provar meu plano de orientação, né, ele já vai estar muito mais próximo, porque a antiga estava aqui, vai descer. Quando eu levar para a boca, eu já, através das fotos, já corrigi esse ângulo, já corrigi muitas vezes se eu quero aumentar o suporte labial ou não, e o quanto eu quero descer. Isso tudo eu faço num guia, conhecido como GES, Guia Estético de Silicone. E aí, quando eu tiro o clone do modelo, já está montado no articulador. Eu não vou ter que fazer mais registro de mordida, eu não vou ter que fazer mais nada. Eu vou ter que provar o plano. E esse plano já chega na boca muito mais próximo. Por quê? Porque eu já planejei a estética da antiga para a estética da nova. Então eu gasto muito menos tempo clínico para provar o meu plano de orientação, porque eu não vou usar esse plano para fazer registro de mordida. Eu vou usar para fazer as minhas referências estéticas, sendo que eu já antecipei as correções pelo meu planejamento fotográfico. Então, agora, as próximas etapas, montar no articulador, muito tranquilo, com registros muito confiáveis. Pessoal, se você nunca pensou sobre isso, pense, cera não é um material para se registrar a mordida, pessoal. Se vocês andam errando muito oclusão, saibam que você pode estudar 10 anos de oclusão, você pode ir lá, ler todos os livros, Peter Dawson, os livros de oclusão, Pedro Paulo Feltrin, meu grande amigo de oclusão, que tem o livro Lógica, né, maravilhoso. Pode estudar todo. Se você pegar uma cera, ir lá e fazer um registro de mordida na cera, tá? E achar que isso aqui, pessoal, é fiel, uma coisa assim, ó, você vai errar sempre. Não é a técnica, é o material. Tá? Porque o registro de cera, quando você faz o registro de cera, pessoal, ele amassa. Agora, me diga se isso é fiel. Olha só quantas possibilidades de encaixe. Sabe o que acontece? O protético acaba pegando no laboratório e ele aperta mais ainda. Ele faz um registro com a mão. Agora, um registro rígido, que você pode replicar várias vezes, ver se realmente está tendo alguma derrapada no abrir, fechar e refazer, é um dos caminhos que fez com que a clonagem terapêutica ganhasse em qualidade, ganhasse em acerto e diminuísse as remontagens, diminuísse os insucessos, porque nós tivemos que mudar o material. Esse material, esse registro é absolutamente não só preciso, estável, né? Os livros de materiais dentários dizem que a Godiva tem uma estabilidade indefinida, pode deixar um ano aqui em cima, pessoal. Agora, a cera, só no transporte, só no motoboy já vai detonar. Isso não é material para registro de mordida. Só existe um registro de mordida. O paciente, quando ele abre e fecha a boca... Deixa eu pegar aqui eu tô construindo um personagem, está cada vez melhor. Agora a conversão de nariz, feita pelo meu amigo Fernando. Aí, ó. Pessoal, saibam vocês que só existe um ponto para abrir e fechar. Não existe dois. Se abrir e derrapar, o paciente abrir, fechar e derrapar, está errado.
só existe um ponto de abertura. Como é que chama RC? Não importa. Pode chamar João, Maria, José ou PCA, como diz Peter Dawson. Só existe um ponto de abertura e fechamento sem derrapar. E para você achar esse único ponto, existe um caminho que é, primeiro, você fazer uma terapia, como nós fizemos, nós restabelecemos a DVO do paciente que perdeu a dimensão, deixamos sem cúspide para que a mandíbula se reposicione no sentido horizontal, e quando nós descobrimos esse ponto, nós vamos para a segunda etapa, que é fazer um registro altamente fiel com um material altamente estável. E aí as coisas começam a dar certo. Aí esse paciente de DTM, a gente consegue replicar aquela mordida que ele está com a prótese antiga, com a mordida que ele vai receber nova, e a melhora que ele teve da DTM vai se perpetuar na nova. No momento que você não faz esse tratamento de recuperação da DVO, no momento que você não restabelece a posição ideal da mandíbula, no momento que você usa uma técnica forçando a mandíbula para ir para uma posição, sendo que toda a musculatura do paciente, esse aqui é da Maefa, pessoal, coisa mais linda, toda essa musculatura está alterada, né? O depressor do lábio inferior, o depressor do ângulo da boca, o mentual, o masseter, todos esses músculos estão alterados pela perda da DVO. E você vai lá e tenta forçar esses músculos que estão doentes, alterados a uma posição, e ainda usa para registrar um material absolutamente inadequado, você não vai conseguir fazer uma reabilitação na posição correta. Então, pessoal, é isso aí. Hoje é domingo, né? Esqueci que é domingo. Vamos montar, agora eu vou montar aqui no articulador, vou esperar aqui o tempo. A prótese total, realmente, ela é a prótese mais difícil de ser feita. Nós não temos referências nenhuma, mas hoje, com a clonagem terapêutica, né, essa semana eu terminei a 11ª turma, eu já, por incrível que pareça, nesses 3 anos e pouco que eu entrei no curso online, nós já estamos com 16 turmas, 5 do meu curso Harmonia Online, que é um curso voltado apenas para o planejamento estético de próteses totais, overdentures e protocolos, que a filosofia é a mesma, né? Inclusive de próteses fixas também completas, porque eu falo do que seria uma macro arquitetura do sorriso, né? Eu mostro como colocar, onde colocar e por que colocar os dentes dentro de um espaço que eu chamo de espaço estético. Eu tirei todas as técnicas de seleção de dentes antigas dos livros e coloquei novas técnicas que têm dado excelentes resultados. Então nós temos 5 turmas já do Harmonia, devemos abrir uma turma em 2022 do Harmonia, e terminei 11 turmas do Clonagem com depoimentos que me emocionam. Dentistas conseguindo próteses retentivas. Outro dia a menina colocou, puxa, eu entreguei uma prótese, não fez um ajuste, um controle, o Osmar vai para o céu. Mais do que ir para o céu, para o inferno, você perceber que através da divulgação da ciência, através da divulgação de protocolos específicos, o dentista, seja ele recém-formado, seja ele teve um depoimento de um dentista, aluno meu de 40 anos de formado, falou, você veio fechar as lacunas que faltavam nesses 40 anos. Porque é o que eu estou falando, às vezes a pessoa estudou muito, dá tudo certo, mas às vezes ela nunca se ateve que o problema era no material. Estudava oclusão e chegava na hora de registrar, não registrava. Então, ele falou que veio fechar as lacunas. E essas lacunas que faltam é que levam ao insucesso. Springer, aluno da clonagem 11. Aí, ó, foi legal, né? Vocês do 11, viu? Foi muito legal. Fui eu. É isso aí. Olha, tem você que falou, que bom. Sabe, porque realmente, quem fez, né, o curso, né, sabe, né, que realmente nós vamos nos detalhes dos protocolos. Começa o curso ensinando a trabalhar com a resina acrílica sem porosidade. Eu preciso ensinar a resina acrílica para saber usar o Neutroliner, que é o nosso material coringa, que nós vamos usar ali na boca para recuperar toda a borda da prótese, né, antiga. A prótese chega assim, deixa eu pegar uma prótese aqui.
a prótese chega toda inadequada, com borda fina, subestendida, e aí você vai trabalhando, e para isso você precisa dominar, né, toda a técnica da resina. Então eu ensino resina, ensino a trabalhar com a paz de oxinquegenol, ensino a trabalhar com a Godiva, para depois a gente passar a ensinar as técnicas, né? Então é primeiro dominar o material, com certeza, né? José, uma linda arte a prótese total, realmente. Cassiano, o gesso que eu estou usando aqui é o Zero Stone, tá? Só volta depois, vê o resto do que eu comentei sobre esse gesso, sobre demais comprovações científicas, tá bom? Porque existe a contração da resina e a expansão do gesso. Então, a expansão do gesso, a ausência de expansão vai fazer com que essa prótese só tenha a contração da resina. Tá? Eu não tenho tido problemas de machucado, mas depois volta um pouquinho, volta a fita, né? Para ver o porquê que eu falo, o que eu falo do Zero Stone, mas os últimos casos eu tenho feito todos com o Zero Stone, né? Obrigado você. Quem que é? Bonamino? Obrigado você, tamo junto aí. Ó, Yuri aí, ótimo curso, ó. Prática aliada à teoria, não é apenas uma receita de bolo. Não é mesmo? Na verdade, é uma receita de bolo, né, Yuri? Mas demoramos 35 anos para... O bolo que murchou, o outro queimou, mas agora os bolos estão saindo bem gostoso. Quando vai fazer um novo curso? Em fevereiro, então, nós temos uma jornada gratuita agora em janeiro, que eu convido a todos, onde eu vou me aprofundar a fazer a parte de retenção máxima, e dentro dessa retenção a gente está com um projeto de eu fazer um ajuste oclusal do tipo ABC, porque o ajuste oclusal, essa mordida estável que eu falei, ela também, não só a gente deve encontrar ela para não derrapar e o paciente deglutir com conforto, mas também para que ela mantenha a retenção e a estabilidade da prótese desse selamento que a gente conseguiu. Ou seja, você consegue retenção, mas você erra o registro de mordida, ela perde a retenção porque ela vai se movimentando e vai entrando o ar. Então, eu devo fazer uma demonstração ao vivo da minha técnica ajustes do tipo ABC. Então, agora, em fevereiro, nós vamos abrir a 12ª turma do Clonagem Online, tá bom? Vai ser a 12ª turma, né, do nosso online. São 2 meses de uma mentoria intensa, né? O pessoal que está aí do 11 sabe, né? Eu respondo a todos dentro do dia, então vamos ter um WhatsApp fechado, de segunda a sexta, intensamente, qualquer pergunta, durante 2 meses. Temos 8 aulas ao vivo, semanalmente. Nós temos uma aula que foi se aumentando, né? O pessoal que fez, eu me empolgo, vai das 8 da noite até as 10, essa última foi até 10h30 da noite. Mas, quem não puder acompanhar ao vivo, no dia seguinte ela é disponibilizada na plataforma. Também vai ter 2 anos para assistir, então ficam gravados não só o meu curso completo por 2 anos para assistir, como as aulas ao vivo e mais essa mentoria no WhatsApp, que é muito legal para o dia a dia. Ó o Ademir, hein? Ademir, tive o prazer de conhecê-lo, foi me visitar lá no consultório, conversamos 3 minutos, né, Ademir? Final do ano bombando, paciente na cadeira, outro na sala de espera. Aí o Ademir falou, vou te dar um abraço aí. Eu falei, vai ser um abracinho, mas graças a Deus tivemos o prazer de nos conhecer. O Ademir muito esforçado aí, diz que agora, né, se reapaixonou pela prótese, né, Ademir? Ficou muito tempo sem fazer, agora tá ele e o Fabiano ali indo fundo nas próteses. É muito bom, viu? Irlene, eu uso o Neutroliner, né? O Neutroliner, ele é da Brosworth, é um material rígido. Todos os meus reembases são rígidos. Eu mudei um pouco a técnica para que eu possa eliminar, e já eliminei há mais de 20 anos, eu não faço mais reembasamento com resina resiliente, eu não faço mais reembasamento com resina... Então, eu não faço mais reembasamento com resina resiliente, não faço mais reembasamento com silicone, não faço mais reembasamento com condicionador de tecido. Eu só uso o silicone para fazer gengiva artificial em modelo.
Então, sempre meus reembasamentos são reembasamentos com resina rígida. Então, eu uso o Neutral Liner da Brosworth, também importado pela Dental News, onde eu consegui trabalhar em diversas fases. Então, eu uso a fase plástica para recuperar a borda da prótese antiga, para recuperar a área basal posterior. E depois eu uso o Neutral Liner numa fase arenosa, mais inicial, sempre pensando como se fosse uma moldagem funcional. Então, eu uso um material mais fluido, tem uma técnica chama embasamento direto funcional seletivo, onde a gente faz perfurações, faz alívios para ter um reembasamento e após o reembasamento não acontecer aquele negócio da prótese ficar mais para baixo, mais para fora. Então, é importante após o reembasamento você não alterar a DVO, não alterar a oclusão. Então, nós mudamos a técnica de reembasamento. Então, nós reconstruímos a prótese sempre com resina rígida, usando diferentes consistências para fazer essa reconstrução, mas é muito fácil porque é um único material, ok? Chama Neutral Liner. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Rômulo, o conhecimento é tudo, show de bola. Obrigado, Rômulo, tamo junto. Realmente, a ciência, o conhecimento é libertador. Essa é a palavra, né? Quando a gente volta do consultório, ou o pessoal, os meus amigos protéticos estão no laboratório fazendo próteses totais, né? E recebendo modelos de trabalho para fazer a prótese total e não modelos anatômicos, porque é muito triste o protético ir estudando e o dentista não acompanhar. Eu sempre falo, todo dentista tem o protético que merece e todo protético tem o dentista que merece. No momento que você, dentista ou protético, começa a evoluir, os seus parceiros têm que evoluir também, senão a gente não vai conseguir entregar próteses de excelência e vai ficar uma odontologia, né, com muito de sabor, porque você sabe que você está fazendo uma escultura linda no laboratório, entregando uma resina sem porosidade, mas você tem que inventar a borda, inventar a área basal, não dá certo em cima de um modelo anatômico. E o dentista da mesma maneira, ele faz um modelo de trabalho, tudo bem, vem o protético e fala, nossa, que borda grossa, eu vou afinar para ficar tudo fininho. E aí perde a retenção e a estabilidade. Então eu tive o privilégio de conviver 16 anos com o Tomás Gomes e afinar, estreitar os protocolos clínicos e laboratoriais para que a gente possa ter um ótimo resultado. Inclusive, protéticos que me acompanham, estamos em breve lançando o Clonage Lab, né? Já convidei a Viviane, que é Opinion Leaders do Tomás Gomes, do Sistema Tomás Gomes. Ela foi aluna do meu curso também, ela quis se atualizar, saber como está a clonagem, dá aula da clonagem para protético na especialização de prótese total, e ela vai estar com a gente. Por quê? Porque essa assessoria do WhatsApp, né, diária é importante. Então, o protético, né, eu não vivencio o laboratório, embora eu faça muito a parte laboratorial, mas eu não faço fundição dos meus reforços nem acrilização. Então, nós teremos o Clonagem Lab para o protético que quer se aprofundar em todo o conhecimento do Sistema Tomás Gomes, e também como ele vai poder atender esses alunos, e cada vez mais alunos estão fazendo clonagem, usando clonagem, tendo resultado no clonagem, então eles precisam ter essa comunicação para que um possa complementar o conhecimento do outro, ok? Oba! Boa, Ceci, vamos fazer, se Deus quiser. Muito bem, ó. A Padu tá feliz, eu tô feliz também. Conhecimento e dedicação, sentar no mocho, é libertador. Realmente, Fernando, um dos grandes privilégios que eu tenho eu já participei outro dia de um meeting da GSK, então você tem dentistas absolutamente pesquisadores, né, que dedicam a sua vida inteira à pesquisa. Você tem, graças a eles, você vai lá beber nessa fonte para você mudar, alterar seus protocolos, mas eu tenho essa vantagem de ter, durante 13 anos na São Leopoldo Mandic, acompanhado
a pós-graduação. Fui professor do mestrado em prótese dentária durante 13 anos. Então, nesses 13 anos, eu fui orientado de muitos alunos e tive a oportunidade de participar de 70 bancas. Então, as bancas de mestrado e doutorado que eu participei, eu lia cada uma, né? Você imagina, 70 trabalhos, né? Cada um é assim, tudo os últimos 20 anos, né? Daquele assunto. Então, ele me permitiu trabalhar com pesquisa, orientar os pesquisadores lá na São Leopoldo, ver as conclusões, os resultados. Mas, por outro lado, eu nunca deixei de esquentar o mocho. Então, eu consegui fazer essa ponte de chegar lá na clínica e falar, puxa, então é por isso que isso aqui dá errado, por isso que isso aqui dá certo. Então, essa comunhão de ciência, de pesquisa com a prática, fez com que o clonagem terapêutica hoje fosse alguma coisa muito bem definida, né? Os nossos protocolos clínicos laboratoriais são muito bem definidos. É lógico que tudo vai criando pequenos ajustes, né? Eu estou lançando agora a 3ª edição do livro, está já na Napoleão Quintessense, eu já entreguei, eles estão fazendo já a diagramação, daqui uns 2, 3 meses deve estar aí nas livrarias, e é muito diferente, né, do que ficou esgotado do nosso 2º livro aqui, meu e do Tomás aqui, ó, esse aqui, ó, já foi esgotado, o primeiro já foi esgotado, acho que tá lá embaixo. O primeiro já foi esgotado, esse aqui já esgotou. Mas eu estava vendo, quando eu fui reescrever, né, além de ter capítulos novos, eu vi que muita coisa mudou. Por quê? Porque a ciência, não existe uma verdade científica. Né? A gente fala, isso aqui é verdade. Amanhã a ciência nos mostra que mudou alguma coisinha. E assim nós vamos, né, caminhando. Mas hoje os protocolos da clonagem, eles dão resultados muito bacanas. Às vezes a pessoa fala, por que você não muda e molda com silicone? Gente, eu estou instalando, a prótese não está machucando, eu não quero mudar nada. Está ocluindo, está tudo bonitinho, eu não quero mudar nada. Vai que piora, entendeu? A gente só muda quando a gente está tendo problemas lá no final. Aí a gente fala, onde eu errei que me deu aquele problema no final? E aí a gente vai atrás. Isso eu e o Tomás já fizemos por 16 anos. Nós já moldamos com silicone, já moldamos com mercaptano, com tudo. Já fizemos correção. Olha, a clonagem, quando a gente foi publicado, chamava Técnica da Clonagem, 2005, se eu não me engano. Não. E agora, 2003. Foi técnica da clonagem. Nós publicamos. Por quê? Porque o paciente chegava, a primeira coisa que a gente fazia, clonava. E depois a gente tentou corrigir borda com a Safiri, que é uma resina quimicamente ativada. Corrigimos borda com Godiva, corrigimos borda com silicone. Só que o que acontecia? A prótese que o paciente estava usando, sem retenção, ela também deformava os tecidos, ela estava se mexendo. E quando a gente moldava funcional, quando a gente entregar a nova, ela era muito diferente da antiga. Não só na parte do design, mas os tecidos, eles já não estavam na mesma posição, principalmente os tecidos flácidos. Então nós mudamos. Quanto mais, aí eu fui vendo, quanto mais eu corrigia a prótese antiga, menos eu tinha que fazer no clone e menos eu tinha que fazer no dia da instalação. Então essa mudança, quando a gente publicou nosso primeiro livro, já entrou o termo terapêutica, porque nós já estávamos melhorando a técnica e hoje é muito ponto pacífico para nós. Nós temos que fazer a reconstrução da prótese antiga. Nós precisamos recuperar a borda, recuperar a DVO, restabelecer a posição da mandíbula no sentido horizontal. E muitas vezes eu até ensino os alunos a recuperar a estética já na antiga, em alguns casos, por um enceramento ou pela técnica direta. Nós temos várias técnicas para recuperar. Que nesse caso que eu mostrei para você que deu uma mordida aberta, eu poderia recuperar a estética e testar se eu quisesse ainda na antiga. Mas nesse caso não precisou, tá? Existem algumas indicações que precisam e outras que não. Então, hoje nós reconstruímos a prótese, estabilizamos os tecidos. No momento que eu dou retenção na prótese antiga, eles ficam estáveis. E quando eu moldo funcional, eu capturo essa imagem de estabilidade dos tecidos. E aí, quando eu entrego a prótese nova, esse design da antiga é muito parecido com a nova, na parte interna e da parte da borda. Então, dá menos machucado, dá mais retenção, dá mais conforto. E a parte externa ela é reconstruída
corrigindo a estética, e a DVO também eu repliquei da antiga para a nova. Então os músculos que estavam todos em processo adaptativo, sobrando pele, eles já sofreram uma terapia. E fica até mais fácil para você tirar o registro, porque esses músculos que estavam assimétricos passaram a trabalhar num vetor de força ideal, num comprimento muscular que a natureza planejou. Então até o registro fica mais fácil sobre um material mais estável como é a Godiva, e as coisas começam efetivamente a funcionar, ok? Padu tá na área, Naturis Dente, o Márcio, sejam todos. Pode enviar fechas del curso para protese. Então, Álvares, aqui, fechas, não sei o que é fechas del curso para protese. Nós vamos estar, através desse canal mesmo, eu vou estar divulgando a jornada que vai acontecer agora em janeiro, a jornada gratuita de retenção máxima, inclusive que nós vamos ter esse ajuste oclusal. Nós vamos estar divulgando o Clonage Lab, tá? É que nós acabamos de convidar, estamos ainda fazendo as primeiras filmagens, estamos ainda se organizando, mas em fevereiro estaremos abrindo a inscrição do Clonage e do Clonage Lab, ok? Sou da turma 11, Mônica, estou muito feliz com o curso, obrigado, Mônica. O mais importante, né, às vezes a gente fala assim dos depoimentos, adorei o curso, mais do que adorei, gostei, estou tendo resultados diferentes do que eu tinha. Isso é fundamental, né, Mônica? Porque no momento que você consegue um resultado melhor, o Yuri consegue um resultado melhor, os nossos alunos, desde o Clonage 1 ao 11, essa energia do bem, essa energia da saúde volta para mim também. Essa felicidade dos pacientes, esse conforto. Porque por mais que eu trabalhe no consultório, eu sou limitado no número de atendimentos. Como professor é ilimitado, porque esses alunos eles vão conseguindo atender melhor os seus pacientes, tendo resultados melhores, e isso me deixa extremamente feliz em trabalhar, em militar dentro da Próstase Total, levando uma Próstase Total de excelência e qualidade. Outro dia, um aluno falou, o Trilux é bom. Então, pessoal, o Trilux é 3 prensagens, então eu diria que é um dente intermediário, tem melhor e tem pior. Mas muito mais importante do que esse dente, você não vai usar um dente de péssima qualidade, mas onde colocar esse dente, por que colocar esse dente, quando colocar esse dente, né? Então quando você reconstrói dentro de uma dimensão confortável, não adianta você colocar um dente importado caríssimo e o paciente fechar. E está errada a oclusão, entendeu? E o dente tem 4 prensagens, não adianta. Ou uma reconstrução de protocolo metalo-cerâmico, uma fortuna, e a dimensão está errada, e a posição está errada, o paciente vai ter desconforto a cada deglutição, são 2.000 deglutições por dia. Se você errar esse posicionamento de fechamento, acabou, você deu uma tortura chinesa para esse paciente, porque nunca mais, a não ser que você ajuste ou troque a prótese, ele vai encontrar essa posição centralizada no eixo terminal de rotação. Nunca mais. Não existe como se adaptar. Diferente de você mudar a DVO 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, é diferente. Existe uma faixa fisiológica de adaptação no sentido vertical, mas no sentido horizontal não existe. Ou você acerta, ou você erra.